Olá! Será que a urina escura pode indicar que seu fígado não vai bem? E urina em excesso, quando que é um problema? Sabia que antigamente os médicos provavam a urina do paciente para descobrir o seu tipo de diabetes? Porque tem mais de um tipo de diabetes. Diabetes insípidos ou sem gosto e o diabetes mellitus com gosto de mel. É verdade, a sua urina pode dizer muito sobre a sua saúde. As alterações do seu xixi são frequentemente o primeiro sinal que alguma coisa está errada com o seu corpo. Mas o que exatamente você pode aprender com a sua urina e como você pode usar esse conhecimento para melhorar a sua saúde? Nesse vídeo eu vou falar sobre cor da urina, cheiro forte na urina, urina espumando e muitas outras coisas. Fica até o final, porque esse vídeo é o mais completo sobre o assunto. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, porque quanto mais as pessoas curtem o vídeo, mais o YouTube distribui para aqueles que não têm acesso a médicos e hospitais. E também se inscreva no canal, se você não for inscrito, para não perder as nossas dicas de saúde, e ative o sininho para receber as notificações. E claro, compartilhe esse vídeo com seus conhecidos. E me conta, sua urina está bem ou tem uma cor diferente, um cheiro diferente? De que lugar do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! A nossa urina pode mostrar muitas coisas sobre a nossa saúde. Primeiro, vamos falar sobre a quantidade de xixi e a concentração da urina. Então preste atenção se você está fazendo xixi de mais ou de menos. O volume normal de urina para uma pessoa varia bastante e depende de muitas coisas, como quanto de água você bebe, quanto de atividade física você está fazendo, se sua demais, se o clima está seco ou quente e várias outras coisas. Em média, consideramos normal em torno de 800 ml até 2 litros por dia. Porém, não se assuste se você faz mais xixi do que isso ou menos. Você deve ter reparado que quando você toma bastante líquidos, como eu falei no vídeo sobre água, você tomou sua água em jejum, logo em seguida você vai produzir uma urina menos concentrada, ou seja, mais clarinha e em maior volume. E por outro lado, se você estiver naquele dia quente, esqueceu de beber água e ficou desidratado, produzirá uma urina mais concentrada, ou seja, mais escura e em menor quantidade. Nosso corpo é perfeito, ele quer se manter em equilíbrio. E esse equilíbrio é feito principalmente pelo hormônio antidiurético, ou ADH. Então, se a pessoa está desidratada e mesmo assim produz muita urina, aí está errado. Isso pode ser um sinal que esse hormônio antidiurético não está sendo produzido em quantidade suficiente ou não está conseguindo agir. É o que a gente chama de diabetes insípidos. Não tem a ver com glicose alta. Aquele outro tipo é o diabetes mellitus. Diabetes insípidos é quando os médicos do passado provavam a urina e não sentiam um gosto doce. Ainda bem que a ciência evoluiu. Outra causa do aumento do volume urinário é o uso de algumas medicações. Eu prescrevo no meu consultório, no dia a dia, diuréticos, que também podem aumentar a produção de urina e diminuir a concentração dela. Outra coisa que pode influenciar é a altitude. Se você viaja para o Peru, para a Bolívia, outros lugares com grande altitude, pode causar um aumento na produção de urina e diluir a urina. E quando o volume da urina está diminuído? Tem que pensar em 3 coisas. A primeira coisa tem a ver com desidratação. Eu já falei isso, a causa mais comum de diminuição do volume urinário é a desidratação, que ocorre quando uma pessoa não bebe líquido suficiente. É muito comum em idosos, porque eles sentem menos sede, mas também a desidratação pode ser por suor excessivo, febre alta ou viver num clima quente e seco, que nem aqui em Brasília. Condições médicas também podem causar diminuição do volume urinário. Principal é a doença renal avançada, aquela que a pessoa não cuidou da pressão alta ou do diabetes, detonou o rim. E também lembro de certos medicamentos que podem afetar na capacidade dos rins de produzir urina. E a terceira causa de redução do volume urinário é a obstrução no trato urinário, como uma pedra no rim, na bexiga, infecção urinária ou tumor que comprime o trato urinário. Mas aqui tem uma ressalva. Quando o problema renal ou obstrução acontece apenas de um lado, a pessoa pode não ter diminuição do volume da urina. Isso porque o outro rim vai compensar e ela continuará indo ao banheiro normalmente. Agora, se a obstrução acontece depois da bexiga, a pessoa vai sentir a bexiga cheia, vai ter vontade, mas não vai conseguir urinar. A causa mais comum desse quadro é a hiperplasia da próstata, quando a próstata fica crescida, que é uma doença benigna que pode ser tratada com sondagem, cirurgia ou medicação. E a cor do xixi? O que ela diz sobre a nossa saúde? O xixi saudável deve ser de uma cor amarelo pálida. Se sua urina estiver um amarelo forte, mais alaranjada,
A causa mais comum é a desidratação. Nesse caso é provável que ela fique mais clara se você aumentar a ingestão de líquidos. Alguns medicamentos ou corantes contidos em alimentos podem também fazer com que a urina fique alaranjada, mesmo que você não esteja desidratado. Nesse caso, não é preciso fazer nada. Quando parar a medicação, a cor da urina vai normalizar. Agora, se a urina for marrom puxando para um tom de chamate, é melhor ficar atento. Esse pode ser um sinal que seu fígado não vai bem. Pessoas com hepatite, particularmente hepatite A, B ou C, podem apresentar urina escura como sintoma porque o fígado não está funcionando adequadamente. Quando o fígado está inflamado e danificado, ele não consegue quebrar ou remover do sangue a bilirrubina, uma substância que geralmente é excretada nas fezes. As fezes ficam mais pálidas, tendendo a branca, a acolia fecal. Então essa bilirrubina pode acumular na corrente sanguínea e ser excretada na urina, fazendo que ela pareça marrom escura. O aumento da bilirrubina no sangue também faz com que a pele fique amarelada, os olhos fiquem amarelos, o que chamamos de icterícia. Se a urina está marrom avermelhada, pode ser um sinal de mioglobinúria. Eu me lembro de um paciente que me marcou, que foi na minha residência de clínica médica, um trabalhador rural, que tinha sido picado por uma cobra, demos soro antiofídico e pedi exames de sangue e de urina. O moço veio com o frasquinho da urina, assustadíssimo, a cor da urina dele era marrom avermelhada. Veja, a mioglobina é uma proteína encontrada no tecido muscular. E quando os músculos são danificados por algum motivo, como excesso de exercício ou pelo veneno da cobra, a mioglobina é liberada na corrente sanguínea e pode ser excretada na urina. O problema é que a mioglobina é tóxica para os rins. Em certos casos, de níveis muito altos, pode até levar a insuficiência renal aguda, com necessidade de hemodiálise, até que ocorra a recuperação. Foi o que aconteceu com ele. Precisou de hemodiálise, mesmo com hidratação vigorosa, litros e litros de soro na veia. Mesmo assim, o rim parou. Mas depois, ele se recuperou. Se você tiver dor muscular associada a escurecimento da urina, vale a pena procurar um médico. A hidratação adequada pode proteger seu rim até que os níveis dessa proteína em seu sangue baixem. Então, tome bastante líquido. Agora, se a urina sair meio rosa ou vermelha, isso pode ser um sinal de sangue de urina. Hematura é o termo médico usado para descrever a presença de sangue na urina. O sangue pode vir de qualquer parte do trato urinário, incluindo rins, ureteres, bexiga, uretra. Isso porque a hematura pode ser causada por muitas coisas, por exemplo, infecção urinária, cistite, cálculos renais ou até mesmo tumores do trato urinário. Não sei se você viu, recentemente teve vários famosos com câncer de bexiga. No exame de urina estava lá, hematura. Só um detalhe, é preciso uma certa quantidade de sangue na urina para que possamos detectar essas alterações só de olhar para o xixi. Sangramentos em pequena quantidade só serão percebidos através do exame de urina, o que chamamos de hematura microscópica. Precisa usar o microscópio para ver isso. E uma urina leitosa que perdeu a transparência? Ela geralmente é um sinal de infecção do trato urinário. É a infecção mais séria. Essa aparência é causada pelas células de defesa tentando resolver o problema, por isso a aparência semelhante ao pus. E uma urina esverdeada? O que significa? Eu já tive. É só um efeito de algum medicamento. O Anita, por exemplo, usado para tratar verminoses, costuma causar esse efeito. O importante é saber que, apesar de bem estranha, a urina dessa cor é completamente normal quando você usa certas medicações. Então, de cor de urina, eu falei tudo. E urina espumando? Se não for causado apenas pelo resto de sabão ou detergente no vaso sanitário, a espuma na urina pode ser um sinal de que você está perdendo proteínas através dos rins. Um rim normal não perde proteínas, já que elas são muito grandes. Mas quando está estragando a peneira dos rins, a pessoa começa a perder proteína, já alertando a um dano renal. O problema aqui é que precisa de muita proteína na urina para que você consiga perceber uma mudança na aparência do xixi. Se você tem alguma doença que pode afetar seu rim, como hipertensão ou diabetes, o médico vai checar a quantidade de proteína na urina pelo menos uma vez por ano. Isso porque, se o problema for detectado nas fases iniciais, lá no comecinho, existe uma grande chance de reverter o problema. Quanto menos proteína, menor a lesão no rim. E o açúcar na urina? A presença de glicose na urina é facilmente percebida em crianças que usam fraldas. É comum a mãe comentar que deixou a fralda com xixi na pia, por pouco tempo resolveu fazer alguma coisa e quando ela voltou estava cheia de formigas. Em adultos, a presença de glicose pode não ser percebida até que façam um exame de urina.
E a presença de glicose na urina sempre é um problema? Não. Apesar da diabetes descontrolada, com glicemia acima de 180 mg por decilitro, ser a causa principal, alguns pacientes eliminam glicose na urina mesmo com glicemia normal. É uma alteração genética que não causa nenhum problema, quem tem vai morrer com isso, não disso. E agora, preste atenção. Nos últimos anos surgiu uma nova causa de glicose na urina. É o uso de medicações da classe gliflosinas, como Jardiance, Forxiga. Essas medicações agem justamente aumentando a excreção da urinária de glicose, ou seja, fazendo xixi com açúcar. E são bem interessantes esses remédios, pois reduzem a hiperfiltração renal, melhoram o controle da diabetes, excretam ácido úrico e trazem benefícios para o coração, reduzindo mortalidade por insuficiência cardíaca. Então, se o paciente usa uma dessas medicações, perder glicose na urina é normal, é esperado. Se não estiver perdendo, é porque não está tomando o remédio corretamente ou o remédio que ele recebeu é vencido ou falsificado. Ah, doutor, você não falou do cheiro. Minha urina tem um cheiro fedido. Vou falar. E alterações no cheiro? Uma mudança no cheiro na urina pode ser causada por uma variedade de fatores, incluindo desidratação. Quando o corpo está desidratado, a urina fica mais concentrada e pode ter um cheiro mais forte. Também alguns alimentos e bebidas, como aspargos, mas também alho, café, podem causar alterações no cheiro da urina. Vitaminas, altos níveis de vitamina B6 podem fazer com que a urina tenha um cheiro forte e doce. Mas também tem vitaminas que usamos para nervos, o ácido alfa-lipoico ou o tiltacid, que também eu tenho que avisar o paciente, senão ele volta reclamando do cheiro. Medicamentos, alguns antibióticos, diuréticos e medicamentos para pressão arterial podem causar alterações no cheiro da urina. Infecções, claro, infecções do trato urinário, infecções renais, infecções da bexiga podem causar alterações do cheiro da urina, a urina fica mais fedida. E algumas doenças metabólicas e renais podem causar alterações do cheiro. E como exemplo, posso citar aqui a trimetilaminúria, que é responsável por uma urina com odor de peixe. Ah, mas eu sinto dor urinar. É o que chamamos de disúria. Uma dor ou desconforto ao urinar pode ser causada por uma variedade de fatores, incluindo infecções do trato urinário, que é o mais comum, uma cistite, pedra na bexiga ou nos rins, infecções sexualmente transmissíveis, inflamação ou câncer de bexiga ou na próstata, danos nos nervos e certos medicamentos. Os sintomas clássicos de infecção urinária baixa, ou seja, aquela que acomete só a bexiga, é uma dor do tipo ardência urinar. Além disso, a pessoa fica constantemente com sensação de que a bexiga está cheia, mas quando vai ao banheiro, só sai um pouquinho de xixi, uns pinguinhos. Tem que tratar, tem que ir no médico, que vai prescrever antibiótico para resolver isso. Bem, é isso. Ao prestar atenção na sua urina, você pode aprender muito sobre a sua saúde e tomar as medidas para melhorá-la. Mantenha-se hidratado, faça exercício regularmente, mas também não exagere no exercício. Faça uma dieta saudável, com bastante frutas e verduras. Aqui pode comer aspargos, viu? Apesar do cheiro. E se tiver alguma coisa que lhe chamou a atenção, vá para o médico e conte para ele. A sua saúde é uma parte importante do seu bem-estar geral. Gostou do vídeo? Curta aí, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, pois você pode ajudar mais pessoas. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre os 7 sinais que seu corpo dá antes de um ataque cardíaco e meu vídeo sobre o derrame silencioso. Quais sinais que você não pode ignorar? Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!